Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Eu espero que vocês não tenham virado ainda nenhum tipo de peixe, nenhum tipo de sapo por causa dessa chuvarada. E espero que vocês estejam bem. Vamos começar um novo conteúdo então hoje. Vamos falar hoje sobre eletroquímica. Então vamos lá. Então o que é eletroquímica, pessoal? Eletroquímica é uma parte da química que estuda as reações que ocorrem com uma solução que envolve troca de elétrons entre o eletrodo e o eletrólito. Calma que a gente vai explicar o que é eletrodo e eletrólito. Mas eletroquímica é o estudo da química que envolve transferência de elétron, tá? Uma reação eletroquímica é aquela reação química que envolve a transferência de elétrons, tá? Por exemplo, quando a gente olha o ferro ali, o ferro se oxidando, né, formando aquela casquinha alaranjada, está acontecendo ali uma reação com o ferro e com a umidade do ar, ele está se oxidando, está havendo uma transferência de elétrons, ele está perdendo elétrons e é por isso que o ferro está ficando daquele jeito, ele está formando óxido de ferro, tá? E aí a gente precisa definir o que é número de oxidação. Número de oxidação de um íon é o número de elétrons que ele aceitou ou doou quando comparado com o seu estado neutro, tá? O que é oxidação? Oxidação é a perda de elétrons, é quando o átomo ele fica com carga positiva, o íon fica com carga positiva. E a redução é o ganho de elétrons, é quando aquele átomo, aquele íon fica com carga negativa, tá? Então presta atenção aqui, pessoal, no que é o número de oxidação, a gente também chama de NOx, tá? NOx é a carga que o elemento adquire. Olha essa reação aqui, ó. O zinco sólido está se transformando no zinco com carga 2+, e liberando 2 elétrons, mais 2 elétrons, né? O que essa reação é? É uma reação de oxidação. Por quê? Porque o zinco de carga 0 está indo para zinco de carga 2+. Lembra que quando a gente tinha um cátion, o cátion é aquele que perdeu elétrons? Então aqui, ó, o zinco perde elétrons e se transforma no zinco 2+, tá? De 0 para mais 2 significa que esse zinco perdeu 2 elétrons. Então a gente diz que ele tem número de oxidação igual a 2, NOx 2, porque é o número de elétrons que foi perdido nesse caso. Nesse caso, o zinco está doando elétrons para a reação. Os 2 elétrons aparecem para o lado de cá da flecha. E a gente diz que o NOx do zinco aumenta do reagente quando ele vai para o produto, porque ele era 0, ele passa para 2+. O NOx dele aumentou, tá bem? Essa é uma reação de oxidação, porque houve perda de elétron. O zinco 0 foi zinco para mais 2. Agora, olha essa outra aqui, ó. O cobre, né, que tinha carga 2+, o que acontece se esse cobre ganhar 2 elétrons? Né? Se ele estava com carga 2+, significa que ele tinha perdido 2 elétrons. Se ele ganhar esses 2 elétrons, ele vai ficar com carga 0, né? Porque ele era neutro. Se ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com carga 2+. Se ele voltar a recuperar os 2 elétrons, ele volta a ser neutro, certo? Então, esta reação, olha, o cobre ele está indo de uma carga positiva, ele ganha elétrons e fica com uma carga neutra. Aqui, diminuiu o NOx, diminuiu porque ele reduziu, né? Houve uma redução, redução é o ganho de elétrons. E quantos elétrons foram ganhos? 2 elétrons. Então, o NOx aqui é 2, o número de oxidação aqui é 2, tá certo? Então, existe uma forma da gente lembrar que quando que é oxidação, quando que é redução. Aqui, veja que o NOx aumentou. Se aumentou, oxidou. Aqui, você está vendo que mais 2 foi para 0. O NOx diminuiu. Se diminuiu, reduziu, tá? Então, grava isso. Se aumentou, oxidou. Se diminuiu, reduziu, tá? Esse NOx que a gente está falando, esse número de oxidação, o número de elétrons ganhos ou perdidos, ele está muito relacionado com a eletronegatividade. Por exemplo, numa ligação iônica do NaCl, a gente sabe que o cloro está lá no grupo 17, ele tem 7 elétrons e ele é muito eletronegativo. Então, para 8 elétrons, para ele atingir o octeto, só precisa de 1. Por isso que a carga dele é -1, porque ele tende a ganhar 1 elétron. Já o sódio está no grupo 1 da tabela periódica. Muito pouco eletronegativo, muito pouca tendência em ganhar, ele quer doar os elétrons dele, né? Então, como ele está no grupo 1, pouco eletronegativo, a carga dele vai ser +1. Veja que quando eu tenho o sódio e o cloro juntos,
o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron. Quem que está ganhando? Da onde que o cloro está tirando um elétron? Do sódio, né? Então, um ganha e outro necessariamente tem que perder os elétrons, ok? Numa ligação covalente, vamos dar uma olhada. Ligação covalente não é a transferência de elétrons, é o compartilhamento. Mas olha aqui, na água, o hidrogênio está compartilhando um elétron com o oxigênio, né? E o oxigênio, a gente sabe que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele tende a puxar para o lado dele, né? É como se o hidrogênio ficasse com uma carga de mais um, como se ele perdesse um elétron. Ele não perde, né? Porque a ligação é covalente. Mas os eletrinhos, eles ficam mais para o lado do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, o hidrogênio é como se ficasse com uma carga mais um. E o oxigênio fica com carga menos 2, porque ele está puxando o elétron de um hidrogênio e mais o do outro hidrogênio do outro lado. Então, é menos um daqui, menos um daqui. O NOx dele é menos 2, porque ele tende a ganhar 2. E por que é que ele tende a ganhar 2? Porque ele está no grupo 16 da tabela periódica. Ele tem 6 elétrons. 6 para ficar com 8, faltam 2. Por isso que a carga dele é menos 2, tá? Então, o NOx está relacionado com a eletronegatividade, com a tendência que cada átomo tem de ganhar ou de perder elétrons, tá? Existem alguns átomos que têm NOx que a gente já sabe, mas existem alguns que não têm NOx fixo, tá? Para isso, nós precisamos determinar algumas regras para o NOx. Quando eu tenho um elemento ou um íon monoatômico, o que é um íon monoatômico? Aquele que só tem um átomo. O número de oxidação é igual à carga do íon. Por exemplo, o estanho 4+, aqui ó, o estanho 4+. Qual que é o NOx do estanho? Ele é um íon, porque ele tem uma carga, né? Lembrando que íons são cátions ou ânions, né? Carga positiva ou negativa. Monoatômico, porque só tem um átomo. Qual que vai ser o NOx dele? Vai ser esse mais 4 aqui, tá? Porque para um elemento íon monoatômico, o número de oxidação é igual à carga do íon. A carga dele é mais 4, então o NOx dele é mais 4. Vamos ver o enxofre 2-. Ele também é um íon monatômico, então o NOx dele é menos 2, tá bem? Outra regra, o número de oxidação de um elemento livre é 0. Por exemplo, o O2, o enxofre, tá? O enxofre está aqui sozinho e sem nenhuma carga em cima. Se não aparece nenhuma carga em cima e ele está sozinho, é só ele sozinho, é um elemento livre, então o NOx dele é 0, tá? Oxigênio, mesma coisa, só tem oxigênio, não está ligado com ninguém e não tem nenhuma carga aqui aparecendo, então o NOx dele é 0, tá? O hidrogênio sempre vai ter número de oxidação mais 1, exceto nos hidretos metálicos, porque nos hidretos metálicos o NOx dele vai ser menos 1. Você sabe o que é um hidreto metálico? Um hidreto metálico é quando o hidrogênio está ligado a um metal alcalino, né? O que acontece com um metal alcalino comparado com o hidrogênio, né? O que acontece é que o hidrogênio, nesse caso, é mais eletronegativo do que os metais, e daí ele fica com carga menos 1. Quem vai ser mais 1 vai ser o sódio aqui, por exemplo, o hidreto de sódio, né? Então, toda vez que ele estiver num hidreto, ele vai ter carga menos 1, ok? Regra número 4. O oxigênio sempre vai apresentar número de oxidação menos 2, tá? Menos se ele estiver ligado com o flúor, tá? Que ele pode assumir NOx mais 2 ou mais 1, nos peróxidos, onde ele tem carga menos 1, ou nos superóxidos, onde ele tem carga menos 1,5. O que é um peróxido, pessoal? Um peróxido é aquele elemento onde eu tenho um grupo ligado aqui, oxigênio ligado a outro oxigênio e outro grupo para o lado de cá. Por exemplo, o H2O2. Eu tenho H, oxigênio, oxigênio, H, né? É a água oxigenada, né? Ou o peróxido de hidrogênio. Aí ele vai ter NOx menos 1, ou nos superóxidos, NOx menos 1,5. Ok? Para metais alcalinos, o NOx vai ser mais 1. Olha aqui o sódio. No NaCl, o NOx dele é fixo, mais 1. Nos metais alcalinos terrosos, ele vai ter NOx mais 2. Por exemplo, o óxido de magnésio. O magnésio tem NOx mais 2. Observe que isso aqui tem a ver com a eletronegatividade da tabela periódica,
O sódio está no grupo 1 da tabela periódica, ele tende a doar um elétron, por isso que a carga dele, o NOx dele é mais 1. O magnésio está no grupo 2 da tabela periódica, ele tende a doar 2 elétrons, por isso que o NOx dele é mais 2, tá? Os halogênios, né? Os halogênios estão no grupo 17, eles têm 7 elétrons, têm tendência em ganhar 1, por isso eles vão ter NOx menos 1. Olha aqui o KCl, o cloro tem NOx menos 1. Os sulfetos vão ter NOx menos 2, né? Olha aqui, ó, o enxofre tem NOx menos 2. Por quê? Porque o enxofre está no grupo 16 da tabela periódica, precisando apenas de 2 elétrons, então NOx mais 2. O alumínio tem NOx mais 3, olha aqui, o Al2SO4, 3, o sulfato de alumínio, né? O alumínio aqui vai ter NOx mais 3, ok? O zinco tem NOx mais 2 e a prata tem NOx mais 1, tá certo? Regra número 12. Em toda molécula neutra, a soma dos números de oxidação positivos deve ser igual à soma dos números de oxidação negativos. Pessoal, até agora nós estávamos vendo apenas os átomos em separado. Mas o que acontece com o NOx dos átomos quando eles estão em uma substância, por exemplo, na substância ácido sulfúrico? Bom, veja bem, H2SO4. Olha aqui o que acontece. O hidrogênio, a gente já viu que tem NOx mais 1, né? Ele não está num hidreto, então o NOx normal dele é mais 1. O oxigênio, ele tem NOx menos 2, a gente já viu. Ele não está num peróxido, então ele não é uma exceção, ele tem normalmente NOx menos 2. E o enxofre aqui é o cara que eu quero saber, tá? Eu não sei, porque o enxofre pode mudar o NOx dele, então eu vou chamar ele de X, tá? O que acontece? O NOx do hidrogênio é mais 1, mas quantos hidrogênios eu tenho? 2, então eu tenho que multiplicar esse mais 1 vezes 2, vai ficar assim, ó, 2 vezes mais 1. O enxofre vale X e o NOx do oxigênio vale quanto? Vale menos 2, porém eu tenho 4 oxigênios, então eu tenho que multiplicar 4 vezes menos 2, certo? 2 vezes 1 é 2. Eu vou somar todos os NOx aqui do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. 2 vezes 1 é 2, mais o NOx do enxofre, que é X, mais 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, mais menos 8 vai dar menos 8. 2 mais X menos 8 igual a 0. Por quê? Porque essa substância, ela é neutra. Como assim neutra? Você está vendo aqui que está escrito H2SO4 e não tem nenhuma carga aqui em cima? Se não tem nenhuma carga aqui em cima, mais 2, mais 1, menos 2, nada, ela é neutra. E se ela é neutra, o NOx tem que ser igual a 0. É isso que está dizendo a regra número 12, tá? Fazendo a continha, mais 8 menos 2 vai dar mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui é mais 6, tá bem? Isso que quer dizer a regrinha número 12, ok? Agora, olha esse exemplo aqui. O NH4 mais 1. A regra diz o seguinte: em um íon composto, a soma dos NOx será igual à carga. Veja bem, pessoal, íon composto. O NH4+ é um íon. O exemplo dado é NH4+. Então, ele já é um íon, é um cátion, né? E o NOx, a soma dos NOx individuais tem que ser igual à carga do íon total, ou seja, tem que ser igual a mais 1, a carga do NH4, que é mais 1. O nitrogênio tem NOx variável, vale X aqui. O hidrogênio tem NOx mais 1, né? Porém, eu tenho 4 hidrogênios, então tem que ser mais 1 vezes 4. Então, essa continha fica assim, X mais 4 igual a mais 1, porque a carga dele é mais 1. No outro lá era 0, porque eu não tinha carga nenhuma aqui. Agora, no NH4+, tem que ser igual à carga do íon, mais 1. Fazendo a continha menos 4 mais 1, o X vai ser igual a menos 3, tá certo? Então, é muito importante você prestar atenção nessas duas regrinhas. Se eu tiver uma substância neutra, eu vou somar todos os NOx, isso aqui tem que ser igual a 0, a soma dos NOx. E se eu tiver uma substância com uma carga, por exemplo, o NH4+, eu vou somar todos os átomos, isso aqui vai ter que ser igual a carga. Se for mais 1, é igual a mais 1, se for mais 2, é igual a mais 2, e assim sucessivamente. Tá bem? O que é uma reação de oxidorredução?
Uma reação de óxido-redução é aquela em que a formação de produtos está relacionada com a transferência de elétrons, tá? Olha o nome, eletroquímica, tá? A gente está falando de transferência de elétrons. E uma reação de óxido-redução é aquela que acontece oxidação e redução ao mesmo tempo, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Aqui, ó. Na, que é o sódio, mais ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais 1,5 de H2. O que está acontecendo? O sódio está sozinho, está sem carga, o NOx dele é 0. O cloro é um halogênio, tem NOx menos 1. O hidrogênio tem NOx mais 1. O cloro tem NOx menos 1, o sódio, pela tabela periódica, a gente já sabe que tem NOx mais 1 e pelas regras, né? O hidrogênio está sozinho aqui, tem NOx 0. Vamos analisar o que está acontecendo com os elementos, né? O sódio tinha NOx 0 e foi para NOx mais 1 depois de acontecer a reação, depois de reagir com ácido clorídrico. O que está acontecendo com o sódio? Né? O sódio está oxidando. O hidrogênio, ele tinha NOx mais 1, quando ele reagiu, ele foi para NOx 0. O que aconteceu aqui? Ó? O sódio, ele está sofrendo oxidação, ele está indo de 0 para mais 1. Está aumentando a carga, significa que ele perdeu elétrons, né? De 0 para 1, tem quantos elétrons envolvidos? 1 elétron, ele está perdendo 1 elétron. O NOx é mais 1 do sódio, tá? O hidrogênio ele está indo de mais 1 para 0. Qual que é a diferença entre mais 1 e 0? 1 também. Só que agora o hidrogênio está ganhando 1 elétron, né? Porque o NOx está diminuindo, certo? O NOx é menos 1. Então, aqui o sódio, ele teve o NOx que aumentou. Se aumentou, oxidou. O hidrogênio teve o NOx que reduziu. Se reduziu, né? Se diminuiu, reduziu, tá? Então, aí a gente tem as duas situações. Agora, veja bem. Quando eu tenho uma reação de óxido-redução, sempre que um perde elétron, o outro ganha, né? O elétron perdido tem que ir para algum lugar. E aquele que ganhou elétron ganhou de alguém, tirou de alguém, né? Então, veja bem, o sódio perdeu elétron, né? Se ele perdeu elétron, ele deu elétron para quem ganhou. Quem que ganhou? O hidrogênio, certo? Então, o que aconteceu? O sódio, ele oxidou, mas ele é um agente redutor. O agente redutor é aquele que causa a redução, né? Então, aquele que se oxida é agente redutor, no caso, o sódio, né? E o hidrogênio, por seu lado, ele reduziu, ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, se ele reduziu, ele causou a oxidação de alguém, ele causou a perda de elétrons de alguém. Então, aquele que reduz, ele é agente oxidante, ele causa a oxidação recebendo aqueles elétrons. No caso aqui, é o hidrogênio. Tá certo, gente? Então, é o seguinte, quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Sempre é o contrário. Por quê? Porque quem doa, doa para alguém se reduzir, né? Quem doa se oxida para alguém se reduzir e vice-versa. Bom, pessoal, então vou deixar aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Vou fazer o primeiro aqui com vocês e o restante aqui tem a resposta, tá? Vocês tentam fazer. Calcule o NOx dos compostos. Então, aqui em vermelhinho está o enxofre, é porque ele quer que você calcule o NOx do enxofre, tá certo? A gente já sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, o NOx do cálcio, ele é do grupo 2 da tabela periódica, metal alcalino terroso, mais 2, e o enxofre é indeterminado, eu vou chamar de X, tá certo? Esta molécula é uma molécula neutra, tá, gente? Vejam que eu não tenho nenhuma carga nela. Então, a soma dos NOx individuais tem que dar 0, ok? Então, aqui, ó, o cálcio é mais 2, mais o X, que é do enxofre, mais menos 2, que é do oxigênio, vezes 4. Tudo isso tem que dar 0. Mais 2 mais X menos 8 vai dar 0. X menos 6 igual a 0, X igual a mais 6, tá? Então, o NOx aqui do enxofre deu mais 6.
Vou fazer mais um com vocês, porque é um exemplo diferente. Vamos fazer aqui o NO3-. Veja que agora o NO3 tem uma carga negativa, então ele é um íon. O somatório dos NOx individuais aqui vai ter que dar -1, tem que ser igual à carga do íon, né? O nitrogênio que está em vermelho tem um NOx que eu quero saber, X, né? E o oxigênio já tem NOx fixo, sempre vale -2, a menos que seja uma exceção, né? Agora, eu vou somar, né? X do nitrogênio mais o oxigênio tem NOx -2, porém eu tenho 3 oxigênios, então é 3 vezes -2. Tudo isso tem que ser igual à carga ali, -1. Fazendo a continha aqui, x mais -6 igual a -1, x menos 6 igual a -1, x igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio nesse composto é mais 5, tá bem? Tem o outro ali também, para o vídeo, tenta fazer e depois volta a ver o resultado, tá bem? Então, tá ali, pessoal, para não ficar me delongando no vídeo, já tá resolvidinho ali para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com dúvidas, levem as dúvidas para o atendimento. Lembrando que nós temos nosso atendimento aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-link, tá? Não fiquem com dúvidas, levem as dúvidas para o atendimento. Vamos parar a aula por aqui para não ficar um vídeo muito longo, tá bem? Um abraço, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.